Então, essa parte de concessão de ativos é muito legal. A gente tem feito trabalhos muito, muito bacanas. A gente já teve aprovado estudos para a concessão de 58 aeroportos. Bom, terminais portuários, já falei dos 160 que foram estudados. E recentemente nós fizemos também o estudo para a relicitação da malha ferroviária oeste. São 2.000 quilômetros de ferrovia. Trabalho bem legal. E a gente está muito a fim de continuar nesse mercado aí. E essa valoração, né, de passivos também, ela parte de uma diligência bem feita, né? A gente fala assim, tem que fazer uma diligência, mas não é só ela em si. É preciso que tenha bem mapeado quais são as fontes, as potenciais fontes ali de contaminação, que se tenha essas áreas bem investigadas, para que se possa fazer uma valoração adequada. Né? Depender do meio, do comportamento da substância no meio do receptor que vai ter, então eu vou ter uma intervenção aplicável. Então, é fundamental que essas etapas sejam bem conduzidas para que a gente possa ter uma valoração apropriada. Senão a gente tem erros. Complementando um pouquinho, viu, Maurício? É importante essa parte, legal, a gente falar sobre os passivos, né? O levantamento de passivos que a gente faz. Passivos que a gente levanta não é só passivos de contaminação. Né? Ele é uma questão muito ampla, né? Onde a gente verifica também problemas de erosão, problemas de drenagem, problemas de assoreamento, problemas de não atendimento a requisitos legais. É aí que eu ia entrar, porque veja, o levantamento de todo esse passivo, ele requer também uma análise jurídica, de riscos jurídicos envolvidos, né? Exato. E essa interação, ela é fundamental no desenvolvimento desse processo, até para que a ponta desse estudo saiba mensurar, não apenas economicamente, mas o que ele está assumindo como risco nesse processo inteiro, né? Quando a gente fala da sinergia com a parte jurídica, né? A gente tem um capítulo muito importante no nosso estudo que chama Análise da Regularidade Ambiental. Né? Ele é o primeiro que começa. Quando a gente começa a trabalhar nesse tipo de estudo, a gente já começa a analisar a regularidade ambiental, porque os processos são gigantescos. São N licenças, são N autorizações, são N exigências técnicas e condicionantes que aquele empreendimento já passou por muita coisa. Então, nessa hora, a gente senta, sempre um trabalho feito a N mãos, da parte técnica com a parte jurídica. Né? Porque, embora nós sejamos já experts em fazer esse tipo de análise, a gente sempre é bom ter um olhar da área jurídica em cima daquilo que a gente está fazendo. Né? Sim. Então, essa é uma parte muito legal e que também justifica muito esse nosso assunto aqui, que é a sinergia entre a área técnica e a área jurídica. Né? E essa parte de passivos ambientais, ela é fundamental não só para a parte dos EVTs, mas em qualquer tipo de operação, em auditorias, para negócios entre empresas. Gostaria que vocês, venda, né? Exatamente, compartilhassem um pouco a experiência de vocês no que diz respeito a esse tipo de levantamento, due diligence, que são efetuadas ali pela CPE, com a interação aqui também com a parte jurídica. Esse é um serviço também que a gente oferece no escritório. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Então, em processo de compra e de venda de ativos, sempre vai ter uma cláusula no contrato relacionada a passivos ambientais, né? E se a parte, principalmente a parte da venda, se ela não tiver uma diligência, né, que seria uma auditoria para a identificação dos passivos existentes e que não foram resolvidos, né, ele tem um risco muito grande, né? Por quê? Depois, qualquer passivo que seja identificado no futuro e que possa ser atribuído, não ser atribuído à atividade nova, mas à pretérita, ele vai ser sempre corresponsável. Né? E o que a gente vê, observa, né, tem algumas situações de que a parte da venda ela está desguarnecida nesse sentido. E nós entendemos que fazer a diligência é algo assim, é fundamental, como eu pontuei, né? É a questão de identificar as fontes, fazer uma boa investigação, e muitas vezes a gente está em caso que já está na etapa da intervenção, quer dizer,
todos os estudos já foram conduzidos, já foi identificado que havia um risco, né, perante daquela determinada substância e é uma intervenção a ser feita. Porém, essa intervenção está inapropriada. Já tivemos situações assim, em que partiu até da intervenção e quando nós pegamos o caso, nós temos que voltar etapas de investigar novamente para poder reavaliar quais são esses passivos, qual é a dimensão desses passivos para que a gente possa definir qual é a intervenção mais adequada. E antes de passar a palavra para o Maurício, queria frisar aqui uma advertência que a Cristina trouxe, né? Um conceito que é a obrigação próprio terreno, em se tratando de ambiental. Isso significa que o dano, ele adere à coisa. Então, se um adquirente, um novo proprietário do negócio, ele adquiriu aquele determinado imóvel, sem a devida cautela, sem a diligência que se espera, sem uma due diligence competente para mensurar os riscos ambientais, ele assume aquilo, ainda que ele não tenha dado causa àquele dano ambiental, né? É a responsabilidade por ser dono da coisa. Próprio terreno. Aqui na prática, aqui para um exemplo, nada real, tá, gente? Mas para ilustrar um pouquinho, vamos supor que Maurício, daqui a gente tá aqui dia de 16 de janeiro, ele tá escondendo pra gente há 20 dias que ele ganhou na loteria. Aí ele decidiu que seria uma boa ideia comprar um terreno em Fernando de Noronha, comprou ali o espaço de um sítio, mas não olhou a parte de diligência ambiental, não olhou a parte de se ele poderia construir ali, e começou a levantar uma casa, desmatou o local, derramou óleo ali, acabou com os golfinhos, e aí depois eu acho que o preço para remediar tudo isso vai ficar um pouco mais caro, né? Bem mais. É bem mais caro. Esse é um exemplo bem legal, né? Pode incorporar, Maurício, eu vou deixar. É um exemplo bem legal. A gente pega diversos casos, né, para fazer due diligence, em que a gente verifica que as empresas mesmo, né, elas constroem, principalmente no passado, hoje em dia já existe uma consciência ambiental melhor, né? Mas coisas que foram construídas no passado, em que os empreendedores não tinham os cuidados ambientais necessários, né? A gente pega muito caso de empresas que construíram na área de preservação permanente. Sim. Né? E hoje em dia está todo mundo vendo, tem polícia ambiental, tem uma série de, até mesmo denúncias, né? Então a gente tem processos complexos também, em que são exatamente nessa linha, né? O cara construiu e o Ministério Público às vezes vai em cima e vai fazer o cara demolir. Vai ter que demolir um galpão, vai ter que tirar uma estrada, vai ter que tirar um estacionamento e tem que recompor a área. Não só recompor a área de preservação permanente, mas também a vegetação que incide sobre essa área. Então, esse trabalho das due diligence, a gente faz muito a várias mãos. Ele até parece um pouquinho um EVTE, né? Porque quando nesses processos de M&A, quando vai partir para a aquisição de um empreendimento mais complexo, claro, né? Então, existem todas as frentes de análise. Tem a frente de mercado, tem a área do jurídico junto com a área ambiental e a área de engenharia também é a área que anda sempre junto, né? É engenharia, operação, meio ambiente e o jurídico, né? Então, as coisas estão tudo meio interligadas, né? Vão se conectando, né? Porque, como no exemplo que você deu, para uma indústria é isso daí. O cara vai ter que recompor aquela área, vai gastar uma baita grana para fazer isso. Vamos construir depois, a gente vê e acaba saindo caro, né? Exatamente.